O Jornal Público recentemente lançou uma notícia que afirma que 62% do público português possui sentimentos que um estudo define como racistas. Há duas coisas que eu quero esclarecer antes de começar. Primeiro, acredito que não é possível saber se alguém é racista apenas por deduções. É impossível saber o que se está a passar na cabeça de uma pessoa, se essa pessoa tem sentimentos ou pensamentos racistas. O que se pode saber é se tem ações ou comportamentos racistas. É claramente possível que alguém possa ter uh, afirmações racistas, mas ser nas suas ações e nos seus comportamentos inteiramente antirracista, e o oposto também é possível. Alguém pode se comportar como um anjo, mas dentro ter pensamentos profundamente racistas, o chamado santinho de pau oco. É impossível estar 100% certo, mas eu creio que é justo fazer palpites razoáveis sobre certas pessoas se elas têm um histórico de agir ou dizer coisas racistas. Em segundo lugar, não estou aqui para argumentar que o jornal público e a pesquisa conduzida estão certas, mas apenas para esclarecer algo que foi publicado no YouTube recentemente. A definição correta de racismo é agir e pensar de tal forma que indique que se considera pessoas com outro tom de pele ou outras características físicas inferiores psicologicamente e fisiologicamente. Poderíamos também usar a definição do dicionário. Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. O que o ESS, o estudo conduzido, defende é que uma grande porcentagem dos portugueses que responderam ao inquérito apresenta comportamentos e crenças que poderiam ser identificados como racistas, tendo em destaque a afirmação que a cultura ocidental é superior a outras. A este estudo e inquérito houve objeções e tentativas de desmentir a ideia que essas pessoas mencionadas e questionadas eram racistas. Uma dessas tentativas foi a manifestação do Chega que ocorreu recentemente à data da publicação deste vídeo. Mas não falarei desta situação agora, mas sim do vídeo publicado por Gonçalo Souza a 28 de junho, com o título Manifestação Chega. Mais objetivamente, serei eu racista por achar que a cultura ocidental é substancialmente melhor do que as outras? É que até poderia dizer que não era, mas então como é que eu justificava o facto de meio mundo querer meter cá os pés? Não justificava. Vamos então agora perceber o porquê deste argumento estar errado. Em primeiro lugar, gostaria de explicar que não sou apoiante total do relativismo moral. Acredito que há certos valores universais, como a vida, o direito ao nosso corpo, o direito à nossa identidade e à nossa liberdade, que nenhuma cultura pode negar. Não apoio e acho repugnante a mutilação genital feminina, entre outros exemplos. Mas isso não implica que existam culturas melhores que as outras. Existem sim culturas diferentes, com valores diferentes, que muitas vezes não podem ser comparados. Isto acontece principalmente devido ao desenvolvimento tecnológico e à situação material de diferentes culturas. Sem querer entrar em especulações, é possível que muitos dos nossos aspectos culturais sejam influenciados por estes dois fatores. E mais, o Sr. Gonçalo pode achar indecente a poligamia, mas os muçulmanos também podem achar indecente o nosso hábito de beber álcool ou de comer porco. O Sr. Gonçalo usa também a ideia que a cultura ocidental é substancialmente melhor que as outras, e justifica isto com a ideia que meio mundo quer meter os pés aqui, no mundo ocidental. Imediatamente encontro uma falha na lógica geral deste argumento. Se meio mundo quer meter aqui os pés por causa da nossa cultura, então porque é que muitas vezes os mesmos tipos de pessoas que apresentam este tipo de argumento reclamam quando os imigrantes pretendem manter a sua cultura? Então, se eles vêm pela nossa cultura, por que raio é que eles não se integram? A resposta é simples. Os imigrantes não vêm para a Europa por causa da nossa cultura, mas sim por causa das nossas condições materiais, nomeadamente a paz e o trabalho quase garantido, com salários muito mais altos que nas suas terras. Agora, podem falar que isto se deve à nossa superioridade moral e do trabalho, e que os habitantes do terceiro mundo são atrasados e que por isso é que não se podem desenvolver. Nada mais longe da verdade. O principal culpado da situação do terceiro mundo é o mundo ocidental, num perverso sistema de exploração, em que o Norte explora o Sul, para o seu próprio enriquecimento. Isso leva a que os habitantes do terceiro mundo queiram emigrar para o mundo ocidental, para tentar aproveitar a riqueza resultante da exploração das suas terras. E isto não é uma opinião baseada em ideias e crenças, mas sim um ponto de vista real, apoiado em factos concretos. Para suportar este meu ponto de vista, vou até ignorar o período histórico do colonialismo que arruinou o terceiro mundo e apoiar-me apenas em situações do passado recente e da atualidade. Os Estados Unidos fornecem enormes quantidades de ajuda militar a governos violentos como o Egito e Uganda,
Grande parte da África, como Angola e Moçambique, mergulhou em sangrentas guerras civis devido a países como os Estados Unidos e a África do Sul, que financiam paramilitares de direita para estabilizar os governos locais. Guerras que terminaram, neste caso, em 2002. A maioria das regiões africanas estão intimamente ligadas ao mercado global e são incapazes de combater os seus efeitos negativos. Tomemos, por exemplo, este artigo recente, que descobriu que, quando a PlayStation 2 foi lançada em 2000, o choque do preço resultante para o coltan, um metal usado de forma proeminente no hardware da PS2, levou a um aumento maciço da violência no Congo, pois os senhores da guerra local podiam ganhar muito dinheiro controlando minas e escravizando os moradores locais e vendendo as matérias-primas para as multinacionais, ganhando assim imensos lucros. A Apple contrata mão de obra através da Foxconn, que tratou tão mal os seus trabalhadores que estes estavam a cometer suicídio no trabalho devido às condições atrozes nas fábricas. A produção de telemóveis também depende do coltan, cuja mineração está fortemente ligada ao abuso infantil e escravidão da bacia do Congo Oriental. Os lucros criados pela venda de minerais do conflito no Congo, como coltan, cobalto, ouro e wolframio, também estão a ser canalizados para a indústria de guerra, munições, combustível, soldados, armas e equipamentos, alimentando o conflito mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial. A Coca-Cola comprou fontes de água e depois restringiu o acesso dos locais a essas mesmas fontes nos países em desenvolvimento. A empresa viola os direitos dos trabalhadores em todo o mundo e continua a pagar aos imigrantes africanos que apanham laranjas para as suas bebidas no sul de Itália tão pouco como 20 euros por dia. Isto traduz-se em menos de 2 euros por hora, já que esses trabalhadores migrantes normalmente trabalhariam mais de 12 horas por dia. Mesmo assim, é muito mais do que esses trabalhadores receberiam nos seus países originais. A Hershey usa o trabalho infantil forçado para cultivar os grãos de cacau que usa para fazer chocolate. Existem outros exemplos do terrível comportamento destas empresas em relação aos trabalhadores no sul global, mas acho que isto basta para nos opormos a estas empresas e ao conceito de corporações multinacionais no mundo atual. Todas essas empresas e muitas outras causam sofrimento humano em todo o mundo, sendo responsáveis pelas condições atrozes que levam os refugiados e imigrantes a chegar ao mundo ocidental, o que serve para o Sr. Gonçalo justificar a sua crença na nossa superioridade cultural. Aposto que só para me contrariar, o Bloco de Esquerda fazia uma espécie de movimento pró-Islão onde Catarina Martins, Joana Mortágua, Mariana Mortágua e Marisa Matias casavam todas elas com Francisco Louçã. O que o Sr. Gonçalo está a fazer é pegar num aspecto para nós estranho da cultura islâmica, a poligamia, e usa-o para justificar que toda a cultura é, portanto, inferior à nossa. Isso é uma falácia, já que assume que por causa de certos comportamentos, toda a cultura é inferior. Isto ignora todos os outros aspectos positivos da cultura que devem ser apoiados e elevados, ignora a existência de muitos movimentos do mundo islâmico e árabe que visam fazer a cultura islâmica e árabe mais progressista e igualitária. Um desses exemplos seria o Kurdistão sírio, mais conhecido como Rojava, onde cerca de 50% do governo centralizado dessa região é ocupado por mulheres. Numa região que tinha tradições fortemente patriarcais, a revolta de Rojava instituiu avanços significativos na posição das mulheres, como resume a estudiosa ecologista social Janet Bale. Hoje em dia, as mulheres de Rojava abandonam a tradição patriarcal e participam plenamente da vida pública, em todos os níveis da política e da sociedade. A liderança institucional consiste não em uma posição, mas em duas, uma autoridade masculina e uma feminina. Até as vertentes da sociedade tradicionalmente dominadas por homens, como o exército, foram profundamente transformadas. No exército de Rojava, as unidades de proteção popular, IPG, foram acompanhadas pela IPJ, Unidades de Proteção das Mulheres. São também estas forças de uma cultura supostamente inferior que estão a lutar pela liberdade e que ajudam a evitar a agravação da tragédia humanitária relacionada com os refugiados. É engraçado que uma região que segue a cultura que o Sr. Gonçalo vê como inferior, devido a pseudo-argumentos com base na igualdade de género, consegue ter uma sociedade ainda mais igualitária do que os países que seguem a cultura superior, como os Estados Unidos, em que apenas 22% dos membros do Congresso são mulheres. E finalmente, para acabar o vídeo, queria fazer uma pergunta. Quando milhares de portugueses emigraram para o Brasil no século XIX e para a França e o resto da Europa no século XX, foi por acharem que esses países eram culturalmente superiores a Portugal? Ou foi para escaparem de uma nação
primeiro arruinada por guerras civis e por uma economia quase feudal, e depois de uma nação aprisionada pelo fascismo, que mandava os seus jovens morrer em terras distantes. Se sim, então que diferenças existem entre o camponês português que foge para o Brasil para tentar melhorar a sua vida, para si e para a sua família, e o camponês afegão que faz o mesmo? Que diferença existe entre o recém-licenciado português que quer escapar à guerra e o sírio que faz a mesma coisa?